Olá você, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui no canal Mentalidade do Sucesso. Eu sou o Zanon e hoje a gente vai falar sobre a viagem de fim de ano. Todo mundo passou o ano esperando para ir para Disney, certo? Eu imagino que você deve estar muito feliz com a sua família, sabendo que o dólar tá R$6 e tá super barato para ir para Disney, não é verdade? Mas mais do que isso, a notícia melhor de tudo é que o cartão de crédito só é pago no fechamento. Então, consequentemente, com a tendência de alta, eu imagino que você deve estar mais feliz ainda. Brincadeiras à parte, pessoal. Aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões econômicas, afinal de contas é o final do ano, Natal tá aí, quem tem filho sabe, não é uma época fácil. Você tem que comprar presente, bem, às vezes se você paga a escola vai ter renovação de matrícula, vai ter compra de material, enfim, é um absurdo de coisas que a gente tem que gastar no final do ano. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que falar aqui. Afinal de contas, se a gente não tiver os custos sob controle, a gente vai ter problemas com relação ao nosso sucesso. E isso sem falar da outra questão, que é a inflação. Eu não sei vocês, mas eu aqui já comecei a perceber uma série de problemas com relação às dinâmicas de quando você vai no mercado, vai comprar alguma coisa. Itens que deveriam ser triviais do dia a dia já começam a ficar, de certa forma, bem difíceis de você ficar consumindo com recorrência. E visto que a gente está aqui no Brasil e o cenário econômico influencia, aqui eu nem quero falar da questão política, porque isso realmente é uma coisa que eu quero deixar fora do escopo do canal. Mas as outras partes influenciam todos nós que não vivemos em Nárnia. E, consequentemente, a gente precisa prestar atenção nisso. Logo, a questão do câmbio, a questão da inflação, a questão de tudo aquilo que envolve as suas finanças. Porque, em última instância, tudo isso afeta o seu custo de vida. E, logo, ele te impede de alcançar as coisas que você quer. Mais uma vez, eu estou falando isso com você aqui como um brasileiro como você. E eu sinto isso na pele tanto quanto você. E é por isso que eu estou querendo trazer esse assunto à pauta. Vamos falar aqui um pouquinho de alguns aspectos que representam alguns riscos para a gente aí no curto prazo. Eu sei que a gente está na época do Natal e todo mundo quer falar sobre coisas boas, porque é isso que o Natal representa. O Natal representa a bondade, a caridade, representa várias e várias virtudes dos seres humanos, que é o que a gente quer ver. A gente quer ter um tempo de melhor qualidade, sobretudo com a família. A gente quer ter acesso a comer as coisas que a gente gosta, que a gente às vezes espera o ano todo para comer, o seu pernilzinho, enfim, né? Aquele champanhinho, mesmo que seja cidra, é ótimo, todo mundo sabe disso, porque o que vale mesmo é estar junto da família. Agora, o grande ponto é que, infelizmente, agora em 2024, a gente não pode ser tão desprevenido. Por quê? Porque, na realidade, está na nossa porta, aqui dos brasileiros, dois fatores que são muito importantes de a gente ter no nosso radar. Desses dois aspectos, um deles, o câmbio. O câmbio interfere diretamente nas coisas que a gente compra. Por quê? Muitas coisas que são importadas vão ter a interferência do câmbio. Então, quando você traz uma coisa que seja da China, mesmo que lá seja mais barato em dólar, a hora que você converte, você multiplica o preço por 6. E o pior, você ainda vai acrescer impostos. Então, às vezes, uma coisa que teoricamente deveria ser barata começa a se tornar inviável. Aí você soma isso com a seguinte questão: a inflação está aumentando. Isso é simplesmente um fato, todo mundo percebe, basta que você compre coisas no seu dia a dia que você percebe, não é só no mercado. Em todos os lugares você percebe porque é um efeito dominó. E qual é o ponto da inflação? A inflação nada mais é do que a perda do poder de compra do nosso dinheiro. Então, por exemplo, o que a inflação traz para a gente? Ela traz a seguinte condição: aquilo que você conseguia comprar antes com uma quantidade X de dinheiro, você passa a não conseguir mais comprar. Por exemplo, vamos supor que antes você comprava um Trident por R$3 e agora você vai lá em qualquer lugar, na média a gente está falando, por exemplo, e você não consegue mais comprar esse mesmo Trident com R$3. Você precisa de 4, 5, talvez até mais, para comprar o mesmo Trident. Isso significa que o seu dinheiro perdeu poder de compra. E as causas para isso são várias, a gente não vai entrar nisso aqui, pelo menos por enquanto, mas é importante você saber que isso é um dos problemas que a gente está vivendo hoje. Até porque aí você soma a perda de poder de compra do seu dinheiro com um câmbio que está cada vez mais elevado, e aí tem outras características, e pega tudo isso e embala e coloca imposto por cima, você começa a perceber que as coisas estão realmente complicadas. Pô, Zanon, você veio aqui para trazer notícia ruim, veio aqui falar de uma coisa que eu não estou sabendo?
Calma, o objetivo aqui de falar sobre isso é justamente trazer para você um ponto de muita atenção. No final do ano, a gente tende a ser mais condescendente com os gastos, não é verdade? E o que acontece? Se você fizer isso neste cenário, você pode estar comprometendo um dinheiro que vai te fazer falta lá na frente. Por quê? Porque a previsão é que o dólar ainda vai aumentar mais, as taxas de juros vão aumentar mais e, consequentemente, a inflação também. Qual é a projeção, então, para isso? A projeção é que no ano que vem a gente tem uma situação ainda mais difícil do que a do presente atual. E por que a gente está falando disso agora? Justamente para garantir ou tentar o máximo possível que no ano que vem você tenha menos dificuldade. Tudo aquilo que não for necessário, tudo aquilo que você não precisaria comprar agora, não compre. Por mais que eventualmente isso possa parecer desleixo, falta de atenção com o Natal, falta de atenção com a família, não caia nessa armadilha. Até porque, no caso da sua família, ela vai continuar sendo a sua família até o seu último dia de vida. Então, não é o seu último Natal. Tome decisões corretas e, consequentemente, você vai ter uma situação melhor lá na frente. Sempre é importante pensar lá na frente. A gente trabalha no hoje, mas a gente pensa no amanhã, porque afinal de contas, a gente vai chegar lá. E aí você pode estar pensando assim, pô, mas no final de ano, sacanagem, né? Passei o ano inteiro aqui esperando por isso com a minha família, às vezes minhas crianças estão esperando, elas esperam o Papai Noel, etc. Complicado isso. E sim, você tem razão. É muito complicado mesmo, mas é a realidade, a gente precisa lidar com ela. Uma dinâmica que você pode implementar nesse final de ano, com o objetivo de ter um tempo melhor com a sua família, é justamente pensar em dinâmicas que não custam dinheiro. Por exemplo, jogos de tabuleiro, atividades recreativas, ir no parque. E parque aqui é importante deixar claro, tá falando de coisas gratuitas, né? Tem sempre um shopping aí que traz um Papai Noel, isso é de graça. Mesmo se você pagar o estacionamento, ainda acaba compensando. Então o ponto aqui qual que é? É que a gente precisa pensar em atividades que vão agregar esse tempo em família, vão agregar para que esse final de ano seja um tempo de paz e de harmonia, que não vão trazer prejuízos no curto prazo. Até porque ninguém sabe quando exatamente isso vai se resolver. E na verdade, as coisas têm uma tendência de piorar, infelizmente. Eu não gostaria de estar falando isso aqui. Até porque isso também me afeta, eu não vivo em outro planeta. Então a mensagem desse final de ano que eu quero deixar para todo mundo, para refletir, é moderação. Não é deixar de fazer tudo o que vocês gostam no final do ano. Não é simplesmente abdicar daquela alegria de viver o Natal. Não é isso. É moderação. É talvez abdicar de umas partes dele, justamente pensando que lá na frente isso vai retornar para você. A menos que a gente vá seguir por caminhos bem tortuosos aí, e eu acho pouco provável, e a gente vai eventualmente viver como alguns países acabaram se tornando com o tempo, a tendência é que o nosso custo de vida em algum momento se regule. E aí, consequentemente, a gente retoma a normalidade. Tempos difíceis requerem decisões difíceis, mas a notícia boa é que eles passam, nada é eterno. Então a mensagem que eu quero deixar para você nessa reflexão, já para a gente fazer essa mentalidade, a construção dessa mentalidade para 2025 é: aprenda a decidir, tome atenção nas coisas que são importantes para a sua vida. A gente não decide nossa vida em 5 segundos. Se a gente fosse fazer uma analogia, a nossa vida é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Consequentemente, as decisões têm que acompanhar isso. Até porque na vida do brasileiro, e aqui mais uma vez é infelizmente, a gente já tem que lidar muitas e muitas vezes com diversas variáveis negativas aí. Então, não é de hoje que a gente está acostumado a administrar essas coisas. O que a gente tem que voltar a fazer é administrar as expectativas. Mas aquela coisa, não se frustra quem não tem expectativa. E aí alguém vai falar assim, pô, mas não vou ter expectativa? Vou fazer o quê? Vou viver de sonho? Vou aceitar que a vida é ruim? O que eu vou fazer então? Calma, a sua vida não vai acabar amanhã. Essa é a boa notícia. Quem viveu nos anos 80 como eu, sabe que naquela época as coisas eram bem complicadas. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem de ir no mercado com meus pais e me lembro de filas homéricas, porque o dinheiro não valia nada, as coisas eram muito complicadas. E aquilo passou. Em 94 veio o Plano Real e a gente experimentou como é, pelo menos um pouquinho, viver numa democracia onde as coisas funcionam e onde existe um pouco de previsibilidade. Infelizmente, isso veio sendo deteriorado. E mais uma vez eu não vou entrar aqui no mérito de como isso aconteceu, tal, porque isso não é escopo do canal. O ponto é que
Isso aconteceu e faz parte da nossa vida. Todo mundo que é um pouco mais velho como eu deve se lembrar disso. E no fim das contas, veio um plano que melhorou isso. Esperamos que venha outro no futuro. Qualquer que seja, todas as coisas ruins melhoram um dia. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para você nesse final de ano. Ainda não estamos no vídeo do final do ano, mas por causa disso, inclusive, é que eu achei importante trazer esse conteúdo já no começo de dezembro, porque ao longo desse mês é justamente quando todo mundo vai começar a entrar nesse espírito de Natal e isso pode trazer consequências que não vão ser boas lá na frente. Ô Zanon, e você acha que isso vai se resolver quando? Não tenho a menor ideia. Essa é simplesmente a verdade. Agora, se eu pudesse dar minha opinião pessoal mais sincera possível, eu gostaria que isso se resolvesse o quanto antes, porque eu acho que você, assim como eu, não aguenta mais viver numa economia onde não existe previsibilidade de coisa alguma e que a tendência sempre é negativa, nunca melhora exatamente. Eu, assim como você, ainda não tive a oportunidade de levar minhas filhas para Disney, mas quem sabe a gente consegue, né? Vamos pensar positivo. Inclusive porque elas adoram os personagens da Disney, principalmente as princesas. Então esse vídeo, pessoal, foi um chamado de atenção para que a gente possa refletir e ficar atento no que está acontecendo à nossa volta. Eu sei, mais uma vez eu quero reforçar isso, eu entendo, é totalmente difícil, eu vivo aqui no Brasil junto com vocês e eu entendo perfeitamente as dificuldades que a gente está vivendo, mas isso vai passar e a gente tem que ser resiliente para chegar na outra ponta. Afinal de contas, é o que a gente fala aqui no canal. Então, hoje, o conteúdo que eu gostaria que você começasse a refletir é esse. A gente está aqui em vias de chegar na jornada do milhão, como você sabe. A gente está com esse projeto ousado, mas para isso a gente precisa chegar nos 1000 inscritos. A gente está contando com você, compartilha com as pessoas, para todo mundo curtir aqui e a gente conseguir chegar na nossa meta. Com isso, a gente vai viabilizar esse projeto que vai ajudar muita gente. Inclusive, aproveitando, se você é uma pessoa que está com dificuldades, deixa nos comentários aqui por quê. Agora no final do ano, mais pro final do ano, eu vou começar a escolher algumas pessoas para se tornarem cases aqui do canal. Isso quer dizer que todas vão ficar milionárias? Não, não quer dizer. Mas todas elas, se fizerem o que for sugerido, vão melhorar de vida. Que na verdade é o que importa, né? Porque no fim das contas, mesmo que você não fique milionário, você ficando melhor já ajudou muito. E como a realidade de cada um é uma, inclusive o entendimento da vida, não dá para garantir que todos vão chegar no 1 milhão, mas dá para garantir que sim, todos os cases vão melhorar e a gente pretende mostrar isso para vocês. Então por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela atenção novamente, espero que você reflita, ainda vamos nos falar nesse decorrer do final do ano, então eu ainda não vou te dar Feliz Natal, mas eu espero que você, com esse conteúdo, caso já não esteja claro antes na sua mente, comece a refletir para tomar as melhores decisões possíveis, ok? Foi um prazer ter você aqui comigo, tchau!